profissionais de ensino e aprendizagem da área educacional defendem que uma pessoa ou um aluno realmente apropria-se de um novo conhecimento quando de fato ele passa a ter um sentido real em sua vida. Os novos conteúdos ensinados precisam ter objetivos bem definidos, fazendo ligação com a vivência do estudante. Um aluno pode ter dificuldade de enxergar a utilidade da fórmula matemática de Bhaskara, sendo que ele sonha em ser um músico. Por este ponto de vista, parece realmente não fazer nenhum sentido conhecer tal fórmula. Este é um dos grandes desafios de um professor: mostrar para o aluno a importância e a utilidade de um conteúdo específico para a sua formação. A lei de Deus e a graça são temas polêmicos no meio cristão. Alguns defendem que uma coisa não tem ligação com a outra ou não depende da outra. Assim surgem questionamentos. Somos salvos pela lei ou pela graça? Se somos salvos pela lei, qual é o papel da graça? E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? Neste estudo sobre a lei e a graça, permita que os ensinamentos de Deus façam sentido em sua vida. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante sobre a lei e a graça. Até o estudo anterior, analisamos os 10 mandamentos e também as bênçãos da lei. Mas hoje é preciso que uma pergunta seja respondida: somos salvos pela lei ou pela graça? Esta pergunta tem sido feita há séculos por pessoas e religiões diversas. Um jovem muito rico procurou Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Isto está aqui em Mateus 19, 16 e 17. Mas você pode ler um pouco mais até o verso 22, por exemplo. Note que Jesus foi claro ao dizer: guarda os mandamentos. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E isso está em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Agora eu pergunto: somos salvos pela lei ou pela graça? Muitas pessoas se apegam à passagem, como Atos 16, para tentar dizer que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Outros se firmam no texto de Mateus 16 para afirmar que a salvação é pela lei. Na Bíblia encontramos textos para todos os gostos e também para defender ideias humanas. Porém, a palavra de Deus deve ser examinada usando o princípio do texto dentro do contexto. Agora vamos ler uma passagem da Escritura Sagrada que aparentemente fala contra a lei e em favor da graça. O texto diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O texto é Romanos, capítulo 6, verso 14. Nesse texto, Deus está nos ensinando uma grande verdade. Ele diz que o pecado não terá domínio sobre os servos de Deus. É preciso perguntar agora: o que é pecado? E a resposta é bíblica. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Outra pergunta: quem está debaixo da lei? O que obedece ou quem desobedece? Com certeza, aquele que desobedece. Por exemplo, a lei diz: não matarás. Se alguém matar, será preso e estará debaixo da lei. E mais, a lei diz que devemos parar o carro quando o sinal do semáforo estiver vermelho. Se alguém passar mesmo assim, estará quebrando a lei. Vai levar uma multa e por isso estará debaixo da lei. Entendeu? Notemos a maravilha desse texto de Romanos. Deus diz que não estamos debaixo da lei, ou seja, não vivemos transgredindo a santa lei de Deus. Portanto, não estamos debaixo da lei, e sim em conformidade com a lei e de acordo com os mandamentos de Deus. O texto ainda diz que estamos debaixo da graça. E agora sim, todos nós precisamos da graça de Deus. Pense comigo: você é pecador? É pecadora? Qual é o salário do pecado? Você sabe a resposta? Se o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, eu pergunto:
Por que você não morreu ainda? Com certeza é pela graça. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A pergunta continua: somos salvos pela lei ou pela graça? Vejamos agora a resposta definitiva na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versos 8 e 9. E vamos ouvir o que Deus diz. Está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Finalmente, podemos afirmar que a salvação é pela graça. E se a salvação é pela graça, a lei foi abolida? Sim ou não? Para que serve a lei? A santa lei serve de espelho e mostra a real situação daquele que se olha no espelho de Deus, os mandamentos. O espelho apenas mostra as manchas, mas não pode tirá-las. Assim, a lei mostra o pecado em nós, mas não pode nos purificar e muito menos nos salvar. Quando olhamos no espelho da lei, sentimos duas coisas. Primeira, o quanto somos pecadores e quanto estamos perdidos. Segunda, precisamos de um Salvador, precisamos da graça de Deus. Quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa, neste caso, salvo do pecado. Considerando que pecado é a transgressão da lei, não poderia haver salvação pela graça se a lei tivesse sido abolida, você não acha? Assim, quando alguém afirma que a salvação é pela graça, sem saber, está afirmando que a lei ainda está em vigor. Porque se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não existe salvação pela graça. Portanto, a Bíblia Sagrada afirma que a salvação sempre foi pela graça, mesmo antes de Cristo, ou seja, no Antigo Testamento. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a salvação é pela graça. Acreditamos também que os cristãos devem obedecer aos 10 mandamentos pela graça de Deus. Considere isto: a luz brilha não para ser luz, e sim porque é uma luz. A laranjeira produz laranja não para ser laranjeira, e sim porque é uma laranjeira. O cristão guarda a lei não para ser cristão, e sim porque é cristão. Guardamos a lei não para sermos salvos, e sim porque já estamos salvos em Jesus Cristo. Que maravilha! Depois de entender bem melhor este tema, você está em condições de tomar uma decisão hoje. Hoje, Jesus quer libertar você e levá-lo a uma vida de salvação diária pela graça. Mais que isto, Ele deseja abençoá-lo para que você seja obediente aos santos mandamentos de Deus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Receba agora a graça de Deus e seja feliz. Não importa qual seja o seu problema, Deus tem uma bênção especial para você hoje. Ele quer lhe dar libertação do pecado e poder para vencer. Esse é o desejo do seu coração? Então lhe convido a orar comigo. Esta oração é para que Deus nos dê a sua graça, nos dê o seu poder, para sermos fiéis aos mandamentos dele, pela graça. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque a graça do Senhor é mais forte e mais poderosa que o pecado. A lei é uma bênção, porque ela mostra a nossa condição e nos faz sentir necessidade de um Salvador. Então agora, eu quero rogar uma bênção especial para esta pessoa que ora comigo, que precisa de uma libertação, que precisa obedecer os teus mandamentos. Que a tua graça se faça presente na vida dela, na vida dele, com a certeza que estás nos ouvindo, com a certeza da tua bênção, com a certeza da manifestação da tua graça, com a certeza de que a partir de hoje vamos ser fiéis aos teus mandamentos
nós te agradecemos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.